Bom dia. Bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso terceiro trabalho, a nossa terceira live de conscientização sobre a existência da doença de Parkinson. E estamos aguardando as nossas convidadas. Olha, a Madalena está chegando, já vamos convidar a Madalena. Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia. Cá para fora para o sol. Opa, olha só de visual novo. Madalena, se movimente, fique conforme é possível para você. Bom dia. Hoje eu mudei um pouquinho de lugar também aqui em casa para ver se eu. Se fica melhor o som. Você me ouve bem? Sim, sim. A minha esteticista aderiu à live. Ah, é? Olha só. Bom dia. Olá, Alexandra. É que está a seguir. Olha que lindo. Seja bem-vinda, Paula. A Mariléia está perguntando se ainda dá tempo para entrar. Bom dia para todos. Nós estamos aguardando primeiro o nosso horário, né? Que a gente marcou para começar às 9 da manhã. Já chegou a Marileia e a Sandra. É, olha ali, a Mariléia e a Sandra. Então, vamos ver onde é que elas estão, a Mariléia. E vamos convidar a Sandra também. Olha só que dia lindo. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Câmera para você. Tá lindo o dia, Madalena de cabelo cortado, tá ótima. Olha só. Devia estar traz mais a curtinho, câmera devia estar pra mais você. curtinho, mas ela estava com medo de cortar, estava com medo que ele não crescesse. Bom dia. Bom dia, Marileia. Eu tenho que botar a câmera para Mostra mim também. você. Você está, moço, com a câmera mostrando o seu ambiente. Ah, sim, já virei. É assim, nós queremos. Eu vou botar o fone no ouvido, porque Aham. Fica mais tranquilo, né? Bom dia para quem está chegando. A Lindamir deve chegar daqui a pouquinho, então alguém Eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, se for possível. Vai até 10 horas, assim, porque 10h30 tem fisioterapia. Não, Só tenho esse horário para encaixar para hoje. não, tranquilo. São 9 horas, né? Nós vamos então iniciar nossa terceira live. Meninas, nós estamos na terceira live de conscientização sobre a existência da doença de Parkinson aqui no nosso país. Esse nosso trabalho, ele está sendo feito através das portadoras Fênix. São as pessoas que portam a doença de Parkinson nos seus corpos. A Lindamir está chegando. Ó. Lindamir, alguém trabalha aqui e cede espaço para você. Nos aguarda aí, tá? Então, esse trabalho está sendo feito aqui, através dessas lives, para chamar
a atenção dos portadores da doença de Parkinson, dos cuidadores da doença de Parkinson, dos familiares que têm pessoas com doenças de Parkinson em casa, e para chamar a atenção da sociedade em geral. Eu lembro que na semana passada eu comentei que eu li o comentário de uma pessoa que é portadora e que colocou assim, na cidade onde ela mora, tem 5 pessoas que são portadoras. E aí eu pensei, é bem possível que elas nem se conheçam, né? Elas nem sabem direito quem é uma e quem é outra, elas não podem nem conversar, elas não podem trocar porque estão longe. E vejam, um trabalho como o nosso, através da internet, através do Zoom, através do Instagram, nós podemos nos aproximar de pessoas que têm a doença nos seus corpos e que podem trocar ideias entre si. E esse é o grande diferencial desse trabalho que a gente está fazendo. Então, vejam vocês, vamos lá para a conscientização. Vamos conscientizar a sociedade que ainda não conhece, talvez tenha ouvido falar, mas nunca viu ninguém, e aí diz, eu não sei o que é. Doença de Parkinson existe. Doença de Parkinson, ela traz algumas limitações para quem é portador, e é muito possível que você, quando enxergue um portador pela rua, caminhando no mercado ou num espaço de lanche, num café, num restaurante, você pense que este portador tem alguma outra coisa, sabe? Que ele bebeu, que ele não está em sua consciência. É possível que você pense alguma coisa assim. Mas a doença de Parkinson, ela traz algumas limitações para a pessoa que é portadora, e a pessoa que é portadora, através do nosso trabalho aqui, ela é instigada a se mostrar. Porque não tem por que se esconder. Existe vida nessa pessoa e a vida dessa pessoa tem que ser vivida. Tá? Então, sociedade, você enxergar numa pessoa alguma coisa diferente, uma pessoa um pouco mais enrijecida, uma pessoa que não caminha muito bem em linha reta, que às vezes precisa do auxílio de uma bengala, que precisa se segurar para não cair, preste atenção. Pode ser que essa pessoa porte Parkinson e não seja algumas outras coisas que a gente pensa, né, que essa pessoa tem. Para os cuidadores e para os familiares, para as pessoas que estão mais próximas, o que nós queremos dizer? A doença de Parkinson, assim como já falou a Lindamir aqui, parece uma doença muito enigmática, ela é muito estranha. Porque a pessoa portadora do Parkinson tem um momento que ela está tão bem que parece que ela não tem nada. No momento seguinte, ela enrijece, ou ela treme, ou ela tem uma dificuldade para falar, ou ela tem uma dificuldade para caminhar, e você que não conhece, ou você que está cansado também, porque você está perto e você ainda não procurou mais informação, mais conhecimento sobre, você fica pensando, essa pessoa está inventando, ela está querendo que eu faça mais coisa do que eu já estou fazendo por ela. Então, veja lá, você que está por perto de um portador, seja você o cuidador, seja você o familiar, preste atenção. Parkinson é assim. É uma doença que parece que é e daqui a pouco parece que não é. Quem enxerga fica na dúvida. Mas isso é o Parkinson. É uma doença misteriosa, como disse a Madalena. A Madalena não, a Lindamir, né? Um outro dia que a gente incógnita, né? É uma incógnita, exatamente. A ciência não sabe explicar, né? Ou a ciência não se explica, mas assim, fica muito difícil para quem está perto, que ora vê a pessoa bem,
e a hora vê a pessoa não bem, e aí ela diz, isso é mentira, né? Às vezes eu até digo que parece a doença do mentiroso. E para os portadores, né? Consciência, conscientização. Portadores, por que você não está sendo compreendido no seu meio? Por que você também não entende direito o que está se passando com você? Por que você fica assustado? Porque é só você que sente naquele núcleo familiar, é só você. Aí você faz o quê? Você se esconde, você se encolhe e você se guarda e você fala nada, você vai se fechando e se escondendo. E aí você vai enxergando coisas diferentes que vão acontecendo com seu corpo e você vai achando isso tudo muito feio, muito estranho e você não quer mais se mostrar. E aí cada vez você se esconde mais. Isso é uma característica dos portadores. Alguns portadores se comportam dessa forma. Seja porque o meio externo está esmagando ele, dizendo que ele está se fazendo, ou seja porque ele está achando também tudo tão estranho que ele não consegue mais sair. A autoestima deslancha para baixo, né? A autoestima cai e a pessoa não tem mais força nem coragem para se mostrar. Ou ainda existe um outro caso. Os portadores que dizem, eu não preciso ficar com mais ninguém, eu vou ficar sozinho aqui. Deixa lá o mundo que se exploda, não quero mais saber. Você acaba ficando tão sozinho, e veja, a sua doença é uma doença que vai se prolongar. A ciência está trabalhando aqui diuturnamente para encontrar a cura. Ainda não sabe. Mas se você se abandona e diz, deixa tudo para lá, não quero nem saber. Você não está cuidando de você suficientemente para o dia que a ciência chegar na internet e contar, existe a cura. É possível que isso aconteça? É possível. Tudo acontece nesse mundo. Então, é possível que isso aconteça? Sim. Mas você precisa oferecer para a ciência um corpo, uma mente, uma disposição para ser curado. E se você se abandonou em algum momento e não quis mais saber de nada, talvez não seja o paciente ideal para ser curado. Pense nisso. Tudo está em andamento, o mundo está em movimento. Podemos não acreditar mais em nada, mas vejam, tem cientistas trabalhando. Então, cuide de você. Tenha bons momentos, busque se integrar com as pessoas, e se com aqueles que estão perto de você, que não te compreendem, se você não tem com quem falar, lá no seu meio, procure um grupo de pessoas que sabem do que você está falando, que vão te apoiar, que vão te ajudar a organizar isso por dentro de você, para que você se mantenha do melhor jeito, na melhor condição, para poder seguir a sua vida. E quem sabe vivenciar, né, a cura que a ciência pode trazer. Então, na situação da minha casa, nós não sabíamos que existia a cirurgia do DBS. Quando ficamos sabendo, assim, 6 meses depois, o meu marido já estava lá fazendo a cirurgia
E o que é que o médico dizia para ele? O seu João é o paciente ideal. Quando eu lembro disso, eu lembro que paciente ideal é aquele que cuidou da mente, que cuidou do corpo, que cuidou de estar socialmente inserido para poder receber o benefício que está chegando. Vejam, quando eu falo cuidou do corpo, tem outras coisas que precisam ser cuidadas. A pessoa precisa comer uma dose regular de açúcar. A pessoa não pode só ficar comendo doce, guardada no canto. Entenderam isso? A pessoa tem que ter regularidade com a alimentação, com a tomada de medicação. Então, isso é cuidar do corpo. Nutricionistas ajudam demais. E aquele portador de doença de Parkinson, ele tem isso, até pelo SUS. Né? Então, vejam vocês, manter-se o paciente ideal para quando a cura chegar, se vier, é uma boa pedida. Mas viver a vida que você tem, apesar do Parkinson, eu acho que é uma pedida ainda melhor. E aqui, amigos curam. Os amigos que você vai encontrar nesse trabalho, nesse grupo, nesta comunidade, esses amigos, eles não curam o Parkinson. Isso está a cargo da ciência. Esses amigos te ajudam a compreender que você não está maluco. Porque o que acontece muitas vezes? O portador pensa, eu estou ficando louco? Acontece isso todo o tempo na minha vida. Isso não pode ser normal. Aí quem olha de fora ainda diz, está se fazendo. Você acaba desacreditando de você mesmo e acaba desacreditando que isso esteja acontecendo com você. Então vem por um meio onde as pessoas sabem do que você está fazendo, do que você está fazendo, não, do que você está sentindo. As pessoas sabem o que está acontecendo com você, elas vão te escutar, elas vão trocar ideias com você, elas vão te oferecer alternativas que elas usaram na vida delas, e você vai poder melhorar sobremaneira a sua forma de viver. Então, é o nosso convite. Amigos curam. E a conscientização do dia de hoje é para a sociedade que não conhece, olhe com outros olhos quando você enxergar uma pessoa numa condição que não te pareça normal. Ela pode ser uma portadora de doença de Parkinson. Para os cuidadores que estão perto, os familiares, aqueles que estão mais perto, preste atenção, porque a doença de Parkinson é tida como a doença do mentiroso. E se você ficar dando a sua receita, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Calma com a pessoa que está portando a doença de Parkinson. Ajude, seja um facilitador na hora que a pessoa pedir alguma coisa para você. E olha, um conselho também de cuidadora de 25 anos. Vai cuidar de você também. Procure alguém que ajude você a cuidar de você. Quem está perto dos portadores. E para os portadores que estão escondidinhos lá no canto, que não querem se mostrar, que acham que não é mais para eles a vida que eles têm hoje, não é bem assim. Existe vida além do Parkinson. E essas portadoras que estão aqui comigo contam para você. Existe vida além do Parkinson. Existe vida em comunidade, dentro da comunidade Amigos Curam. E isso fortalece muito você. Traz uma vida nova, traz um ímpeto novo para você, que é portador da doença de Parkinson. Ainda tem muito para fazer e dá tempo. E você
pode. Nós acreditamos que você pode. Então, quem conta assim? Eu. Vai lá. Pronto. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu ainda aqui há muitos poucos dias, que acho que está mesmo dentro do contexto daquilo que nós estamos a discutir. Como eu não sou pessoa de ficar em casa, como vocês já sabem, decidi à meia da manhã ir ao café, a um café onde eu não costumo ir. E cheguei ao café, sentei-me na esplanada, ninguém me disse bom dia, nem boa tarde, ninguém me perguntou o que eu queria, nem me perguntou nada. Passado um bocado, tive que me levantar e ir lá dentro pedir o que é que eu queria, mas já me fui assim um bocadinho torcida. O senhor começou a olhar para mim, do dono do café, e disse: vá-se sentar que eu já lá vou. Foi ter comigo e pergunta-me ele: a senhora é de cá? Sou. Mas eu não costumo vir por aqui. Pois eu não costumo vir aqui. O que é que seja? Quero uma garrafa d'água. Fui-me buscar a garrafa d'água, mas entretanto entram dois rapazes e devem ter percebido que eu estava com algumas dificuldades. Passado um bocado eu estava de pé e eles assim: a senhora está bem? Precisa de ajuda? E eu: não, obrigada, eu preciso de ajuda, se eu precisar de ajuda eu peço. Sai uma senhora que põe-se ao alto comigo e diz assim: mas a senhora tem a certeza que está bem? Tenho. Eu tenho Parkinson, estou com uma crise e daqui a bocado passa e eu fico bem. Entretanto, estou aqui, se for preciso, eu peço-lhe ajuda e ajuda-me. Está bem. Fui-me sentar, serviram-me água, passado um bocado, eu estava descalça. Decidi ir descalça, passear descalça. E entra uma pessoa que por acaso, só por acaso, era amiga do meu marido e viu-me, não me perguntou se eu precisava de ajuda, não me perguntou nada, não à semelhança daquelas outras pessoas que não me conheciam de lado nenhum e que se ofereceram para me ajudar e a quem eu expliquei o que é que eu tinha. E ele sabia o que eu tinha, não me ofereceu ajuda, telefona ao meu marido e diz: a tua mulher está aqui descalça, parece uma tolinha no café. Olha só. Tudo aquilo que não é preciso. De uma pessoa que me conhecia desde criança. E as pessoas que não me conheciam, não sabendo o que é que eu tinha, tiveram um comportamento completamente diferente. Sim, sim. E você falou a palavra crise, que é fundamental, né? É isso. É isto. É isto. Que a sociedade tem para nos oferecer a doentes de Parkinson. Então, estamos chamando a atenção da sociedade, né? Oferecer ajuda, aguardar se a pessoa precisa de ajuda, mas... E conversar normalmente, porque eu não devia estar com nenhuma cara de monstro. Conversar. Agora, o outro senhor, não sei o que é que se passou na cabeça dele. Então, a tua mulher está aqui descalça, se calhar veio descalça de horta, começou a inventar assim uma cena de... Já não é a primeira vez que eu estou sentada descalça na relva e dizem que eu estou mesmo maluquinha, já está maluquinha completamente, quer dizer, desde quando é que uma pessoa que está sentada com os pés na relva a apanhar sol é maluquinha? Pode ser, mas não é obrigada. Necessariamente não é, né? E examinemos, né? Examinemos. Então, você sai da caixinha, isso é que dá. Caixinha, sapato, meia, tênis. Aí bota o pezinho, já, né? Sim. Opa, já não há caixinha nenhuma que sirva para mim. Eu fujo delas todas. É igual a mim, não tem caixinha boa para mim. Então, é isso. Sociedade, preste atenção. Ofereça ajuda. Não crie uma situação mais difícil para aquela pessoa, nem para familiar daquela pessoa. Preste atenção. Preste atenção. Enquanto
uns que não me conheciam me estavam a querer ajudar, o outro que me conhecia e queria-me arranjar, estava-me a arranjar problemas. Pois é. Então, é este alerta que a gente quer dar, sabe? Porque ainda são, olha que termo, né? São poucas as pessoas que portam Parkinson diante de toda a população, né? Eu já coloquei nas outras lives, são 200 mil pessoas aqui no Brasil que portam Parkinson, mas são 214 milhões de habitantes nesse Brasil. Então, é muito possível que o portador seja o único na família, o único na quadra onde mora, o único no prédio onde mora, o único no condomínio onde mora. Então, assim, ele está muito sozinho nesses lugares e ele já tem, vamos dizer assim, problemas que chega para administrar nele mesmo. Então, ofereçamos a ajuda possível, né? Que a gente possa oferecer, ofereçamos para ele, mas não criemos um problema a mais, né? Porque há quem aponte e diz ele está bêbado, há quem aponte e diz ele fez outras coisas piores ainda. Então, preste atenção nisso. Prestem atenção. E os cuidadores, o alerta vão cuidar de vocês também. Porque assim como o portador fica atordoado, assustado com o que acontece com ele, você também fica. Então, vá cuidar de você, para vocês conseguirem ter uma conversa no mesmo nível, para vocês conseguirem manter a harmonia, a compreensão entre vocês, porque isso é importante demais lá nas famílias. E é isso que nós oferecemos aqui no trabalho que fazemos. Tá? Quem é a próxima aqui a trazer? Eu vou sair para entrar alguém. Tá certo. Muito obrigada, Madalena. Muito obrigada. Já não me lembro como é que eu saio, mas... A semana passada você conseguiu. Eu posso falar um pouquinho. É aqui. Pode. Então vai lá, fale. Tenho que sair, caramba. Olha, vou sair assim. Oi, bom dia. Bom dia, Sandra. Quem não me conhece, eu me chamo Sandra e sou portadora da doença de Parkinson há 4 anos. Eu tenho um Parkinson atípico, que eu não sei bem o que é isso, mas ele é atípico. Eu não tenho, eu ainda não tive crises, eu não sei o que é isso. Congelamento, off, não sou rígida, então eu não sei, né? Estou aprendendo com esse grupo muita coisa, apesar de ter cuidado da minha mãe, que também tinha um Parkinson atípico. Foram 12 anos, nunca teve uma crise, nunca entrou em off, mas tinha. Tinha uma certa rigidez, essa coisa toda. E eu anotei algumas coisas aqui, né, das palavras da Beatriz, né? O paciente bom para a ciência. Eu fiquei pensando, paciente bom para a ciência é aquele que não luta contra a doença, na minha opinião. Segue o que a ciência mais ou menos determina, porque ela também não sabe bem o que é Parkinson. Parkinson é uma incógnita, é um mistério. Ele não luta. Tem que tomar medicação? Ele toma medicação. Não fica inventando A, B, C. Não fica procurando caminhos mágicos. O que a ciência tem hoje é o Prolopa, né? E alguns derivados para tentar aliviar os sintomas. Então, se ele luta contra a ciência que está dando a mão para ele, como é que ele vai ser um bom paciente? Como é que ele vai reclamar da vida? Então, estou seguindo esse raciocínio da Helena, né? Ele tem que tomar a medicação dele, ele tem que procurar fazer exercícios. Não, eu tenho Parkinson, não tem cura minha, para que eu vou me cuidar? Só se lastima, só reclama, só de mau humor, a coisa piora. Agora piora muito. E muito. E nós já tivemos
vários depoimentos, né? Eu estava em tal lugar que eu nem lembrava que eu tinha Parkinson. Que muda o ambiente, muda a vibração, muda tudo. Lógico que nós não podemos fazer tudo isso todo dia, né? Mas a gente pode procurar sair dessa ambiência, criar uma coisa, né? Então, o bom paciente da ciência, acredito que seja esse. Sim. Né? Que procura caminhar com a ciência e não ficar para trás. Exatamente. Né? Eu penso muito, né? Eu peguei essa gancho aí, Sim. E é aquela coisa complicada, é a doença do mentiroso. Ora você está bem, né? Ora eu estou bem, de repente eu dou uma bambeada. O meu equilíbrio não é muito bom, não. Não é ruim, mas também não é... Aí, opa! Mas como? Ela estava caminhando, de repente ela escorregou. Escorregou na casca da banana. Não, escorregou porque o equilíbrio não é bom. Eu não estou bêbada. Apenas o equilíbrio que não é legal. Mas aí o terceiro vem, mas uma senhora daquela, nessa hora, assim, nesse estado? Não, eu tenho Parkinson. E verbalizar a sua doença, não ter vergonha. Aí a pessoa se encolhe. Desculpa. Não tem desculpa não, só estou verbalizando o que eu tenho, o porquê que eu estou nessa situação, neste momento. Exatamente. Eu penso assim. Aí depois, você falou do escondido, né? E outra coisa muito interessante, né? Ontem eu entrei num grupo novo, muito bom grupo, muito bom mesmo. Tem terapia, várias coisas. Hoje tem, às 10 horas, tem uma coisa que eu não guardei, vou ver na agenda. Aí falaram que é a tulipa, né? Que é a nossa representação. Eu falei, olha, eu não concordo muito com isso. Eu acho a tulipa linda, mas a tulipa está lá quietinha. Ela é uma flor que ela não tem diversidade. Eu acho que deveria ser uma orquídea, porque a orquídea tem uma diversidade imensa de flores, de cores, de formatos. Eu me sinto uma orquídea junto com o Parkinson, porque ele se apresenta para cada um de uma forma. Olha, eu estou viajando. Eu olho as orquídeas e olho o Parkinson, não é? Ele se apresenta diferentemente para cada um. Tem aquelas características. A tulipa não, a tulipa está lá, ó, com as folhinhas dela em pé, olhando assim, ó. Mas ela não mexe, ela é durinha, ela é engessadinha. A orquídea não, ela é assim, ela é assado, ela se apresenta de modos diferentes. A pessoa até, não é legal, sabe? Eu já estou viajando na maionese. Então, né, Sandra? Vamos olhar aqui, né? Primeiro ponto é o paciente ideal. Aqui dentro do nosso grupo, né, que foi o que você trouxe da minha fala, aqui dentro do nosso grupo, a questão de medicamento, eu sempre falo, eu não prefiro nada, eu acho que a pessoa tem que seguir aquilo que o médico diz. Porque o médico sabe daquela parte, e eu não sei. E o meu marido, conforme o exemplo que eu trouxe, ele fazia exatamente o que o médico dizia, mas ele cuidava dele também, e nós cuidávamos da questão da harmonia, e nós cuidávamos dessa questão do respeito, e ele não ficava escondido no canto, porque nós não deixávamos também, onde ele ia junto, com as deficiências que tinha, com o problema que tinha, nós deixávamos ele, nós levávamos ele junto. Então, assim, tudo o que se faz pela pessoa, nessa comunidade, e instigamos a pessoa que porta Parkinson a viver a vida que ela tem e a contar os outros o Parkinson. Porque se ela não contar, eu contar o que é Parkinson, eu não tenho Parkinson. Como é que eu vou contar? Eu conto. Mas é assim. Você vai contar a experiência do quem cuida. Você vai contar a experiência do que está doente, não a sua. Não a sua. Exatamente. E para você que é a portadora, a Marileia que é a portadora,
portadora, vir para a portadora, com tanta experiência com o Parkinson, e a experiência que está tendo dentro da comunidade, para que as pessoas se antenham. É possível viver melhor, muito melhor, apesar da doença de Parkinson. Apesar da doença de Parkinson, né? Apesar. Então, é um triângulo, né? Meu triângulo não, é um quadrado. Mente, medicina e o espiritual, junto com o corpo. Medicina, corpo, mente e o espiritual. Sim, isso é aqui, né? Para olhar para esse lado pessoa, dentro do nosso trabalho. E ajudar as pessoas a ir se reposicionando, porque a questão é se reposicionar. Às vezes, a pessoa não sabe como vai se reposicionar numa situação dessa. Por exemplo, a Madalena, uma pessoa que chama o marido e dela e diz, ela está aqui, parece uma tolinha e sem calçados. Então, ela precisa escutar tudo isso, saber de tudo isso e se reposicionar. E não se magoar. E não se magoar. Não vou deixar de sair porque eu estou descalço. Eu quero ficar descalço, eu vou ficar. Sem ter problemas mentais, gente. Estou andando na grama, eu quero ficar assim. Então, é isso. Sabe? É trazer a vida de volta para a pessoa que tem Parkinson. E para isso que serve a nossa comunidade. Quem vai continuar agora a nossa conversa? A Linda Mir ou a Marileia? Marileia, que ela estava antes, né, Marileia? Como é que sai? Como é que sai para ela entrar? Como é que sai? Eu não sei. Ela já está conversando aqui com ele. As pessoas, assim, a maioria das pessoas não sabem que tem vários sintomas. Tem pessoas que não tremem. Tem pessoas que não tremem, mas que têm Parkinson. Sim. Então, eu acho que assim, são muito... Ela não está aparecendo. Está sim, Sandra. Ela está aqui no Para mim, não. Isso. Não, para mim não é divulgado, não é... Eu vejo muito no YouTube várias coisas. No YouTube tem, mas para quem está interessado. Não tem, assim, uma forma das pessoas saberem que não só é o tremor o único sintoma. Tem vários. A pessoa pode ficar lenta, a pessoa pode ficar travada, a pessoa tem, às vezes, problema na fala, outros. Cada um vai ter um sintoma, ou 2, ou 3, ou 4. Dizem que pelo menos 3 configuram que se trata de Parkinson mesmo, que é o tremor, a lentidão e a rigidez. Esses 3, mais a medicação que melhora esses 3 primeiros sintomas, né? Então, confirma o diagnóstico. Mas eu, assim, ainda não tive nenhum apuro assim, na rua. Só uma vez que eu tive uma distonia, não sei se era pico de dose, ou se já estava acabando, ou era alguma coisa com alimentação, porque era logo depois do almoço. Eu tive que parar e pedir para sentar numa loja, aí tinha um puffzinho, sentei ali, fiquei esperando passar aquela distonia, que na época passava mais rápido do que hoje. Hoje demora um pouquinho mais, mas eu tenho, assim, que relaxar o músculo. E a gente manda comando, né, para o músculo para relaxar, mas ele não relaxa. Ele é obediente. Ele insiste. Ele é teimoso. Assim, os dedinhos virados assim. Aí eu fico assim, eu tenho que ter paciência, fazer o quê, né? Se eu conseguir ficar em pé e colocar a perna em cima de um sofá, assim,
com o pé virado, aí, o peito do pé virado para baixo, passa. Sim. Se tiver uma massagem de alguém ali, também passa, mas não tem, né? Normalmente não tem, porque eu moro sozinha, né? Ou então, assim, uma água quente, uma bolsa de água quente, uma coisa que faça relaxar o músculo. Sim. Então, as pessoas na rua, nunca aconteceu só uma vez, e outras 2 vezes que no caminho de casa, ainda trabalhava, eu liguei para minha casa, a minha sobrinha foi me buscar. Fora isso, eu não tive, assim, nenhum outro sintoma que eu estivesse sozinha e precisasse de ajuda de alguém. Mas, caso aconteça, eu vou pedir ajuda, né? Não tem jeito. Por favor, me ajude, alguém pode me ajudar? Eu estou tendo, explico, né? Eu estou tendo uma crise, sou portadora de partos. Eu acho até que a gente devia ter uma carteirinha, né? Não, mas Uma coisa que Eu levo. Na minha identificasse. agenda tenho tudo, os remédios que eu tomo, tudo. Na agenda que eu tenho, eu deixo tudo, remédio, tudo que eu tomo. E dólar, sou portadora da doença de Parkinson. Identidade tinha que ter alguma Também, marca. isso é importante, Alguma coisa ideias. que as pessoas soubessem, porque pudesse identificar, né? tem preconceito, sim. Sim. As pessoas acham que aquela pessoa está bêbada, ou usou droga, ou ficou doida, sei lá, né? Porque não sabe, não sabe. Não conhece, E nunca viu. se precisar de ajuda, a gente não deve ter, assim, vergonha, porque isso não é vergonha hoje. É verdade. Né? Ninguém pediu para ter. Ninguém pediu para ter. Eu ainda falo assim, essa doença é uma doença muito ruim. Aí eu fico pensando. Aí eu falo ao mesmo tempo, que doença que é boa, né? Sim. Melhor é ter saúde. É. Mas a gente tem que aceitar, porque não tem outra solução, né? Houve um tempo que eu não aceitava. É pior, a gente fica pior não aceitando. Porque Tudo na vida. não aceitar não vai mudar. Aceitar também não vai mudar. Mas o aceitar já te leva a procurar ajuda, né? Fazer fisioterapia, fazer exercício, e nutricionista, e fisioterapeuta. A gente, quando aceita, bom, eu tenho, não posso fazer nada. Posso sim, posso fazer alguma coisa para me ajudar. E as crises, quando a gente está praticando essas coisas, exercício, e fazendo tendo uma rotina assim, mais ativa, as crises são menores. O tremor, eu percebi que o tremor diminuiu, porque eu estou fortalecendo o meu braço. Eu estava sentindo muita fraqueza nas pernas e nos braços. Acho que eu estava perdendo massa muscular, porque eu fiquei um tempo parada, assim, coisa de 1 mês, 2 meses. E voltei agora, e lá, muito bom, onde eu estou fazendo a academia, vai faz a avaliação, e o professor, ele me dá atividades Específicas. para desenvolver equilíbrio, coordenação motora, essas coisas, né? Marcha, passar por cima de cones. Então, é muito bom. É muito Sim. bom, né? Sim. Então, a gente deve, assim, procurar fazer por onde, fazer as coisas que a gente sabe que é bom, né? Alimentação, exercício, e esperar, né? Quem sabe a cura surge amanhã, hoje, porque os cientistas descobrem as coisas, às vezes, no acaso, né?
no acaso eles descobrem a cura de alguma das doenças. Então, a gente não pode perder a fé e a esperança e enfrentar, né? Enfrentar e procurar cuidar da mente também, saindo, procurando uma coisa para fazer que gosta, né? Um hobby, uma coisa que gosta de fazer, que dá prazer, né? E o exercício, às vezes, dá preguiça, mas a gente, depois que vai e volta diferente. Volta de Ele libera hormônios, né? Libera, que a gente fica assim, aquela sensação de dever cumprido. Eu fui. Exatamente. Eu fui. Quando você fala aceitar, eu penso que essa palavra, né, e esse ato é o ato mais difícil. Porque aceitar, ele vai a um nível muito profundo na pessoa, né? É um nível muito profundo. Então, para você, até que você chegue no ponto de aceitar, você já se estendeu, você já entristeceu, você já se incomodou com o que você viu lá fora, você já se queixou bastante, você já foi uma vítima incrível disso tudo, né? Mas acho que é um processo natural, né? Aqui é a questão que eu quero trazer, a importância de você estar pessoas que estão em processo de aceitação, né? A questão de estar aqui é um processo natural, Sandra, mas ele pode ser um processo natural que dura a vida inteira na vida de alguns. Isso aqui não pode, isso não pode. Ele pode ser um processo natural um pouco mais intensivo, digamos assim, um pouco mais acelerado, porque você está com pessoas. Porque, naturalmente, se você ficar sozinho lá no canto, tomando remédio, fazendo as outras coisas, mas não cuidando da sua autoestima, não cuidando de saber que existe vida. E cada dia você acordar e dizer, pode ser que seja hoje que nasça a cura, e aí anoitece e ainda a cura não chegou. Você vai ficando num estado de ansiedade, num estado muito, muito difícil. Enquanto que, se você estiver com pessoas que também portam Parkinson, pessoas que estão se movimentando em favor da vida, pessoas que estão fazendo coisas apesar do Parkinson, você vai, de alguma forma, se deslocar daquele canto do encolhimento para um canto de movimento. Pequeno, um pouco maior, do jeito que você pode, e você vai compreendendo com o seu corpo, com as suas ações, o que seja aceitar. Porque o aceitar não é só mental. Eu aceito. Tá, eu aceito, mas daí eu fico escondido? Eu fico guardado, não me mexo? Eu só tomo medicamento e fico esperando? Não. Eu vou fazendo outras coisas, um movimento que me mostra que realmente eu estou aceitando. E sabe por que é mais fácil aceitar, assim, em grupo? Aceitar junto com pessoas, aceitar no movimento? Porque você vai constatando que é possível. Se você, que é portador, está bem fechadinho lá no quarto, você não sai, você não fala, você está cansado de ouvir quem está perto te dizer que não tem mais jeito. Como é que você vai constatar que é possível fazer alguma coisa se você não fizer um movimento? Então, o movimento é importante. E dentro da comunidade, Amigos Cura, esse movimento vai se fazendo devagar. Você vai enxergando um, você
vai vendo que é possível para um, se é possível para ele, pode ser para mim também. E as coisas vão ficando diferentes na sua vida. Você vai, através da sua vivência todos os dias, você vai constatar que é possível mesmo. E que existe vida além do Parkinson. É o que vocês fizeram. É o que vocês fizeram. Passo por passo. Coisa por coisa. É o que vocês fizeram. Então, quem é portador de doença de Parkinson, não fique sozinho. Existe a comunidade Amigos Cura. Passo por passo, essas pessoas foram conquistando o espaço que elas têm aqui. E agora eu vou pedir para a Lindamir falar com a gente. A Lindamir que não abria a câmera quando chegou no nosso trabalho, né, Lindamir? Cheguei encolhidinha num cantinho, na minha insignificância, e a partir daí, dos nossos encontros, da mentoria, eu fui abrindo o leque das minhas possibilidades, e aí fui encontrando coisas que me faziam bem, que estavam ali à minha disposição, além do Parkinson, que eu podia viver, que eu podia viajar, que eu podia fazer algumas coisas diferentes, e me tirava daquele foco da doença, que fica incrustada dentro da gente. E aí eu fui vendo que a doença não era tão pesada, era mais leve, as crises. Então foi assim que a gente foi se abrindo mais para a vida, né? E hoje tem momentos que às vezes eu nem me lembro que tenho Parkinson. Que nem a menina estava, a Sandra. Então ela falou assim que tem pessoas que falam assim, e eu sou uma delas. Que conforme a situação, onde você está, no meio de amigos, numa viagem, você pouco lembra, você lembra mais na hora que você tem que tomar o remédio do que você tem Parkinson. Ou numa hora que a crise está um pouco mais forte, mas mesmo assim ela não dá tão forte quanto quando você está com aquele foco na doença. Ah, meu Deus, vai me dar crise. Já estou começando com a crise. Aí você fica, né, sentindo ali, curtindo aquele momento que, se você está distraída com outras coisas, você não percebe tanto. Então, falando sobre o conhecimento da sociedade, das pessoas, conhecer os sintomas, conhecer como é que é uma pessoa portadora de Parkinson. Aconteceu uma situação comigo uns tempos atrás, no supermercado. A gente estava na fila e tinha um senhor na minha frente, e tinha mais umas 3 pessoas, e lá na frente tinha uma senhora que estava passando de caixa. E a senhora eu identifiquei já imediatamente, né, que ela tinha Parkinson. E o senhor estava se remoendo de raiva ali, porque ela estava devagarzinho. Tem gente que tinha que ficar em casa, porque não sei o que vem fazer aqui, porque não sei o que... Eu bati no ombro do senhor e falei assim: senhor, essa pessoa tem Parkinson, e essa doença, ela é, um dos sintomas são lentidão, então não é por vontade dela. Ah, é, senhora. E ficou mais calmo, e daí começou a conversar comigo das coisas ali, e ficou calmo e aguardou bem tranquilo. Mas achei interessante que ele mesmo depois se admirou. Ah, é, senhora? Pois é, eu falei assim, a situação é assim. Eu sei, eu falei para ele, eu sei porque eu também... Então eu percebi na hora, do jeito dela manusear as coisas, que ela ficou sintoma de Parkinson. Sim. E aí eu falei assim, então tá. Então, veja,
às vezes a atitude dos outros, né, diferente daquele que ligou lá para o marido da Madalena, diferente daquele. Mas, assim, a atitude das pessoas é por desconhecimento. E se você, né, que é portador, estiver por perto, você pode ajudar a esclarecer. E se você que é um cuidador também estiver por perto, sabe, com tranquilidade, bate no ombro que nem fez a Benjamin. Senhor, não é vontade dela. É assim que a doença se manifesta. Né? E assim, é um trabalho de formiguinha. Nós temos que ir contando de pessoa por pessoa. E aqui, né, aqui tem uma coisa que eu sempre digo para os portadores. Se você não tiver a coragem de ir dizendo, se eu falar, não adianta nada, né? Porque se eu falar, por exemplo, para esse senhor, na fila dos supermercados, ele vai perguntar, mas como é que você sabe? Você não tem isso, você não está mostrando isso. Muito provavelmente, a Lindamir também não estava lendo, mas a Lindamir disse para ele, eu conheço porque eu também tenho. Não é? Verdade. E aí ele disse, opa, caiu uma ficha aqui. Né? Então, esse é o papel também dos portadores. E quanto mais ficar guardado, escondido, mais tempo demora para essa gente saber, para todo mundo saber. Diga, Marilé. É porque eu vou ter que sair agora. Vai lá. Porque, né, já falei lá no início, aí a Madalena pode entrar também, né? Vai lá, então. Muito obrigada, Marilé. Nada, fique com Deus. Você também vai com ele, tá? Então, eu convido a Madalena para entrar e aí nós já podemos encerrar também, porque já estamos aqui. Então, e a ciência... A partir que eu estava com os sintomas mais fortes, assim, eu comecei, em todo lugar que eu vou, eu já me manifesto. Assim, me desculpe, tenha paciência comigo, porque eu tenho Parkinson, e aí eu tenho problema de lentidão, essas coisas. Já falam logo em seguida que é para não indispor as pessoas. Isso. As pessoas já param para prestar atenção nisso. Né? E veja só que benefício você está prestando para a sociedade, como você diz. Quando ela enxergar outra pessoa, e provavelmente um dia na vida ela vai enxergar outra pessoa, né? Ela vai dizer, opa, tem alguma pessoa que já me falou sobre isso, vamos ter paciência, não é? Porque o nosso mundo hoje é assim, apertar o botão e pensa que tudo funciona. E não é assim. Né? Não é igual a ciência. É igual à ciência. A ciência, ela é lenta. Ela caminha a passos lentos. Não é da noite para o dia. Como é a nossa doença, que é arrastada. Nesse arrastamento, nós temos chance de rever conceitos arraigados e abrir a caixinha. Abrir a caixinha. E uma das coisas que eu quero dizer ainda para os cuidadores, para os cuidadores e para toda a sociedade. O tempo é um fator muito importante. Aquele cuidador que está, assim, resistente a se mostrar, resistente a aceitar que ele pode vir para uma comunidade que vai compreendê-lo. Aquele portador que diz, não adianta mais, eu tenho dificuldade, por favor, não faça isso com você. Quanto antes você se antenar, quanto antes você participar de uma comunidade dessas, quanto antes você estiver em contato com pessoas, mais rápido isso vai se fazer, tudo isso que nós falamos aqui, vai se fazer na sua cabeça, vai se fazer no seu corpo. Muito mais rápido você vai passar a viver a vida que você tem, apesar da doença de Parkinson. Então, não se
esqueça o que você tem na vida. Não se abandone porque você tem Parkinson. Tivemos aqui pessoas empreendedoras que estão contando isso para você, contaram isso agora. Não se abandone porque você tem Parkinson. Venha para a vida, venha viver a vida que você tem. Cuide. O tempo é um fator importantíssimo. Quanto antes você vier, melhor a sua vida. A vida além do Parkinson. A vida além do Parkinson. Você pode viver. Alguém quer dar uma palavra final, que já estamos chegando no nosso horário aqui? Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Eu queria dizer aos doentes... Ai, desculpa. Pode dizer aos doentes para fazerem qualquer coisa, terem um jardim, terem uma horta, terem uma coisa qualquer que saibam fazer bem, para se entreterem, para esquecer. Como eu faço artesanato, e fazer qualquer coisa que gostem, que é muito, muito importante, estarem ocupados com uma coisa que gostem e que depois mostrem aos outros doentes. Às vezes aos amigos não funciona muito bem, é melhor ser a outros amigos doentes. Olha, eu apesar de tudo consigo fazer isto, é muito giro, e além de se sentirem motivados, motivam também os outros, e isso é muito importante. Isso é muito importante. É o que eu disse, né, Madalena? Quando a pessoa sai daquela inércia, daquele medo horrível de ficar parado, né, sai daquele parado horrível, ela vem para a vida e ela começa a constatar que é possível viver além do Parkinson, que é possível fazer coisas além do Parkinson. Dentro da sair. A Madalena mostra todas as coisas lindas que ela faz, todas as flores que ela cuida. Então, vou ter que sair. Pessoal, vai lá, Sandra, tá? Vai lá. E muito obrigada. Então, vamos nos mover. Existe vida além do Parkinson. Linda mesmo, você quer se discutir com as pessoas? Sempre ao grupo, às pessoas que a gente se relaciona, que tem trazido assim, uma alegria muito grande para a nossa vida, e que a gente encontre mais pessoas para que a gente possa conviver melhor. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos, né? Um bom final de semana para você. Pense bem aí, amigo portador, tá? Pense bem. Vá aqui no link da bio, você vai encontrar o link para você participar, para você vir para a comunidade Amigos Cura. Amigos, esses amigos da comunidade Amigos Cura, eles não curam o Parkinson, mas eles curam você. E você passa a ter vida além do Parkinson. E é esse o nosso objetivo. Tá? Madalena, muito obrigada. Linda Mir, muito obrigada. Para quem esteve com a gente aqui, muito obrigada. Para Sandra, para Marileia também. Grande abraço para vocês e até. Fiquem bem. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.